gente vai trazer uma história de inovação, estratégia e expansão no varejo online. Essa palestra, o Caio Augusto, gerente de e-commerce da Modalis, vai trazer para a gente um case maravilhoso. Eles vão compartilhar como que a Modalis cresceu no mercado com a moda plus size desde 2017, superando desafios e consolidando sua presença digital por meio de um site próprio, super desafio. E aí convidamos, então, ele, que é apaixonado por tecnologia e e-commerce, atua no setor desde 2015, acumulando mais de 9 anos de experiência em diversas áreas estratégicas. Atualmente, ele é gerente de contas na Tray e gerencia uma carteira de clientes corporativos, impulsionando o crescimento por meio de estratégias de upsell, cross-sell e otimização de experiência do cliente. Por gentileza, uma salva de palmas para Giancarlo Mielo, ele que é consultor de sucesso do cliente na Tray. Muito prazer, pode se acomodar, Jean. Obrigado. E para se juntar ao Giancarlo, ele que é formado em engenharia civil, cursando análise e desenvolvimento de sistemas, é cofundador da Modalis, com 5 anos de experiência como gerente de e-commerce e gestor de tráfego, com foco em gestão de tráfego orgânico e pago. Uma salva de palmas para Caio Augusto de Souza, gerente de e-commerce da Modalis. Palco é todo de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, primeiramente quero agradecer pela oportunidade ao Congresso. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês um pouco sobre esse universo de moda e também esse universo de tecnologia, que é muito bacana, e esse mercado de moda que cresce aí todos os anos e tem um impacto gigantesco no varejo online. Como disse, eu sou Giancarlo, sou gerente de contas na Tray, ajudo lojas a otimizarem seus negócios e a crescerem mais. Caio quer falar um pouquinho também. Bom dia, meu nome é Caio, eu também faço parte da gestão de marketing da Modalis, gestão de tráfego, e é um prazer estar aqui falando um pouco da nossa experiência como loja de varejo plus size nesse setor da moda, aí, que é um nicho bem em expansão agora, né? E Caio, eu quero começar falando sobre essa frase, né? O mercado de moda e beleza nunca cresceu tanto. Eu tenho 2 relatórios aqui. O primeiro é da BIT, que fala que o setor do ano de 2024, o setor têxtil e de confecção cresceu 7% no Brasil em 2024. E aqui a gente está falando de mais de 200 bilhões de reais em faturamento. E um relatório feito pela ABPS mostra que, aponta, na verdade, que o segmento de moda plus size vai movimentar cerca de 15 bilhões de faturamento até 2027. E a gente sabe que esse é um mercado que está em evolução. Na tua visão, como que você enxerga esse crescimento que é acelerado e quais oportunidades ele trouxe para a Modalis, né? Acredito que tem algumas particularidades também por ser um nicho, de ser um segmento nichado. Sim, a gente trabalha com um subnicho da moda, né? E pelo fato de trabalhar dentro de um subnicho, a gente tem muita peculiaridade que às vezes a gente não encontra no nicho da moda de modo geral, né? A gente começou a Modalis no Mercado Livre e o que funcionou no começo a gente iniciou com vários anúncios, né, de roupa de modo geral, e a gente, dentro desses anúncios, a gente acabou inserindo um anúncio que falava sobre roupa plus size, e esse anúncio sobre roupa plus size, ele funcionou e passou a vender. E aí a gente começou a entender que esse segmento, esse subnicho da moda, ele funcionaria muito bem. E a partir daí a gente começou a vender roupa plus size. Mas a gente ainda não sabia ao certo como funcionava vender para um subnicho. A gente só estava com entendimento quase que só sobre moda. E quando a gente começou a entender que o subnicho ele tem suas peculiaridades, na moda plus size, hoje a gente trabalha com uma modelagem que é a gente que coordena
a produção da roupa que a gente faz, né? A gente não consegue, por exemplo, comprar roupas plus size de qualquer loja, porque nem todo mundo entende como funciona uma modelagem de roupa plus size, nem todo mundo entende como funciona o caimento de uma roupa plus size, ou até mesmo a tendência, a moda plus size, ela também procura a tendência de moda de modo geral. A cor da moda desse ano, por exemplo, é a cor marrom. Mas o marrom ele não funciona com qualquer tipo de roupa para a moda plus size. Então a gente tem que entender muito bem com relação ao subnicho que a gente trabalha. Se a gente não entender esse subnicho, provavelmente a gente vai ficar patinando e tentando vender alguma coisa que a gente não conhece muito bem. Então, assim, a gente, na Modaliz, há 5 anos que a gente trabalha entendendo peculiaridades e o que é mais importante para roupa plus size. A gente foca só na produção de roupa plus size, então a gente entende esse público de verdade. Assim. Essa que é a importância de... Legal, legal. E, bom, falando um pouquinho sobre concorrência, a gente já viu aqui que esse setor ele cresce exponencialmente todos os anos. E, devido a isso, a concorrência também aumenta, né? Milhares de outras lojas de moda ou do mesmo nicho de vocês aparecem no mercado. Na tua visão, o que faz uma marca se destacar frente a essa concorrência que pode se tornar um desafio? Para a gente, o que funcionou, quando a gente começou, a concorrência era muito pequena. E hoje, a concorrência vem crescendo bastante com relação ao nosso subnicho, né? E o que tem funcionado para a gente, desde o começo, a gente cria uma comunidade para a nossa marca, né? A gente trata nossos clientes com muita proximidade. A gente faz o nosso cliente ter vontade de comprar o nosso produto. Porque se a gente só vender o nosso produto e não vender a nossa experiência de compra, que é algo mais específico, a gente só vai conseguir vender enquanto a gente estiver mais barato. E a gente não pode tentar trabalhar só com o melhor preço, porque preço a gente vai achar numa roupa chinesa, preço a gente vai achar numa grande magazine que produz em alta escala, em grande escala. Então, com preço, provavelmente a gente não vai conseguir brigar. Então, para a gente conseguir bater com a nossa concorrência, a gente tem que criar desejo para o nosso cliente. A gente procura fazer isso criando comunidade, criando produto exclusivo e um produto que atende àquela necessidade específica. A gente tem, por exemplo, um sutiã plus size que ele consegue atender tudo que o nosso cliente considera um problema na hora de escolher um sutiã numa grande magazine. Então, a gente atende necessidades específicas, cria uma comunidade, cria uma proximidade desse cliente com a gente, porque é essa proximidade que vai fazer a gente ganhar da nossa concorrência. E a concorrência nesse setor do plus size, ela tem crescido muito. A gente percebe isso pelo custo que tem sido a nossa publicidade. Quanto mais gente dentro do mercado, mais cara é a publicidade. E isso tem se refletido na nossa loja. A gente tem começado a gastar mais com publicidade, porque a concorrência tem aumentado bastante. Legal você falar sobre comunidade. Ali no meu trato com os lojistas, eu percebo que isso está muito frequente, e nos eventos que a gente vai, bate-se muito na tecla da questão da comunidade, né? E acredito que você pode falar aqui para a gente, que a criação de uma comunidade não é um processo rápido, né? Você precisa... Porque um seguidor por si, se ele não traz um resultado, se ele não for um lead, um cliente ideal para se tornar um defensor da marca, né? E foi fácil para vocês criar essa comunidade? É bem complicado. A gente sempre... não adianta a gente ter muito seguidor. A gente procurou, desde o começo, construir seguidores orgânicos dentro da nossa página. A gente tem uma página do Instagram, né, que é onde a gente cria a nossa maior comunidade no nosso Instagram.
E a gente tem todos os seguidores, na verdade, né, nossos são orgânicos. E esse seguidor que a gente traz de forma orgânica, ele é um seguidor que ele é propício a comprar do nosso produto. Ele tem uma tendência muito maior a comprar do nosso produto do que se eu tivesse tentado comprar seguidor ou trazer seguidor de uma forma não tão orgânica. Tentar, sei lá, fazer dar um cupom para essa pessoa, dar um presente para essa pessoa, essas formas de atrair seguidor, que você dá um brinde, dá alguma coisa de graça que não tem relação com o produto que você vende, que não tem relação com a ideia que você tem sobre aquele setor que você trabalha. Isso não adianta muito você ter esse tipo de seguidor. Ele só vai tornar o seu clique na hora de fazer uma conversão mais cara, ele vai tornar tudo pior, na verdade. Então é importante que a gente consiga trazer um seguidor de forma mais orgânica e que esse seguidor que a gente traga, ele seja engajado com a marca, ele goste de fato do produto que você vende. Porque se ele não se identificar com a sua marca, provavelmente você não vai gerar uma conversão depois com esse seguidor que você trouxe. Sim. Então a palavra seria a identificação com a marca, né? Se sentir pertencente àquilo e não só seguir por seguir. E aí, exatamente. Eu vejo que a Modaliz, ela trabalha já há algum tempo com influenciadores, né? Desde micro a grandes influenciadores do mercado. Isso tem um impacto muito grande, até para trazer, ganha-se mais visibilidade no mercado e te traz mais seguidores também, que podem ser seguidores qualificados no futuro. Então, eu sei que vocês já fizeram trabalhos com influenciadores, e quando a gente fala de creators, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na escolha, até pela cultura do cancelamento mesmo. Uhum. E o que vocês, até trazer um dado aqui, 78% dos brasileiros consideram confiável recomendações de produtos feitas por influenciadores. A gente supera uma média global de 74%. Esse é um estudo feito pela Rakuten. Nesse mesmo estudo mostra que 83% dos consumidores brasileiros já realizaram compras acima de R$100 com base em recomendações de influenciadores. Eu sou uma dessas pessoas que já fui impactado ali no TikTok, no Instagram, no YouTube, enfim. E eu vejo que não é nem a recomendação do produto, mas é a utilização daquele produto no dia a dia, que acaba sendo aquela propaganda velada, né? O influenciador está falando do produto, mas ele não está fazendo uma publicidade em si. E o que vocês aprenderam nesse processo, nesse trato com influenciadores, e isso teve um impacto para a Modaliz? A Modaliz, quando começou, quando abriu o site, né? A gente, como não tinha ninguém que conhecia o site, a primeiro impacto a gente colocar influenciador gerou muita conversão. A gente vendeu muita coisa na primeira publicação. Nossa primeira publicação também foi com uma influenciadora que já tinha bastante seguidores, que é a Thaís Carla. Então, assim, a nossa primeira publicação já gerou muita venda. Hoje, que a gente já tem uma base de clientes bem consolidada e já é uma base de clientes grande, para hoje, uma publicação de um influenciador, ela não gera tanto impacto de conversão no site, porque a gente já tem uma base de conversão, a gente já converte muito. Então, o influenciador hoje ele não é para converter diretamente. Você não vai investir para a gente, né? A gente não investe no influenciador hoje e amanhã a gente recebe milhares de vendas. Para a gente não funciona assim hoje. O influenciador ele traz aquilo que você falou, mostrou em um dos dados, né, que passa a considerar a sua loja confiável. Então, o influenciador ele tem funcionado muito bem hoje para a gente como uma quebra de objeção, para a gente começar a trazer esse cliente e começar a fazer esse cliente gerar conversão. Para quem entende um pouco mais da linha do marketing ali, o nosso influenciador hoje ele funciona mais como topo, meio de funil. E o fundo de funil a gente trabalha mesmo dentro do nosso Ads, do nosso Facebook Ads, do nosso Google Ads, né? E ali a parte de gerar quebra de objeção e até trazer um pouco da base de clientes que a gente pode ter por esse influenciador,
aí funciona muito bem. E, além disso, a gente tem que escolher um influenciador que se identifica muito bem com a marca. Porque se eu, por exemplo, vendo uma roupa plus size, se eu quiser vender uma roupa com a Ellen Ganzaroli, provavelmente o público que segue ela não vai se identificar com a minha marca e não vai gerar a conversão que eu precisaria, né? Então, para a gente tem que procurar um influenciador de moda plus size. A gente trabalha hoje com a Thais Carla, a gente trabalha hoje com a Mayara Russi, que são influenciadores assim, que são voltados para o nosso subnicho. Se a gente não tratar com influenciadores que são especificamente desse nosso subnicho, provavelmente a conversão desses influenciadores não vai ser tão boa quanto seria se a gente trabalhar. Então, por isso até micro-influenciador funciona melhor do que talvez um influenciador muito grande que não tem uma relação muito boa com a sua marca, com o produto que você vende. Legal, legal. E hoje na Modalis vocês conseguem medir esses resultados, assim, de ações que vocês fazem com influenciadores? Sim, hoje a gente tenta usar links de traqueamento, a gente tenta usar cupons de desconto, igual eu falei, né? Quando a gente usa um cupom de desconto, o influenciador ele não gera uma venda diretamente às vezes. Então, um cupom de desconto ele não tem traqueado tão bem o resultado de um influenciador. O que traqueia melhor o resultado de um influenciador é a quantidade de visitas que você recebeu no seu a quantidade de visitas que você acabou recebendo no site a mais, né, naquele dia que o influenciador publicou, e um link de traqueamento que você compartilha com esse influenciador, que aí você consegue saber que esse influenciador que converteu daqui uma semana, daqui um mês, daqui um dia, ele veio daquela publicação que o influenciador fez, né? Legal. E, bom, para finalizar, trazendo um pouco aqui da minha experiência com a Trey, eu percebo que as lojas, quando elas crescem e vão aumentando o seu faturamento, elas começam a procurar ferramentas para automatizar os processos que antes eram manuais, né? E, olhando para a Trey hoje, quais ferramentas vocês consideram que foram ou que são essenciais para o e-commerce? A gente usa a Trey tem uns 3 anos, mais ou menos. E desde quando a gente iniciou com a Trey, a gente já sabia da importância de um tráfego orgânico dentro do nosso site, né? E a Trey ela já tinha essa característica muito forte de ter uma estrutura de tráfego orgânico muito boa. Então, a parte de SEO que a gente usa da Trey hoje é muito, muito importante para a gente. Acho que mais de 60% da nossa taxa de conversão da nossa conversão é do orgânico, e a gente usa a Trey como principal ferramenta, né, do orgânico, porque é nela que a gente coloca nossas meta tag, nossas meta description, nossas meta titles. Então, assim, a parte de SEO da Trey, ela é quase que impecável. A gente tem muito redirecionamento de link também. Às vezes a gente quer arrumar uma categoria que está com um nome diferente, a gente faz um redirecionamento. Então, essa parte de SEO e parte de tráfego orgânico dentro da Trey, ele é muito, muito importante. E a Trey também ela tem as ferramentas de integração nativa com o Google, e ferramentas de integração nativa com o TikTok, com o próprio Meta Ads. E essas ferramentas de integração nativa, como elas são muito bem calibradas na Trey, a gente consegue traquear muito bem a origem de cada coisa que a gente faz pelo Google Ads, pelo Meta Ads, porque a gente faz essa integração nativa. E assim, é extremamente importante quando você entra numa plataforma, você já entrar com essas configurações. Quando você cadastra um produto, é essencial que esse produto já seja cadastrado com a parte de SEO toda completa. É importantíssimo que quando você abre a sua loja, você já coloca as integrações nativas com o Google Analytics, com o Google Ads, com o Meta Ads, porque essas integrações nativas elas vão ser importantes depois que você, a longo prazo. E se você começar hoje,
o resultado é daqui 6 meses, provavelmente. Então, é muito importante essas ferramentas de integração nativa. Legal, legal. Pessoal, bom, era isso, gente, para finalizar. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai abrir se alguém tiver alguma pergunta. A gente tem tempo? Boa tarde. Bom dia. Você tem algum tipo de trabalho no e-commerce com micro-influenciadores ou somente com influenciadores realmente os maiores do país? Hoje a gente trabalha com micro-influenciadores também. A gente procura poucos grandes influenciadores e bastante micro-influenciadores e tenta fazer um equilíbrio do nosso orçamento para tentar fazer com que mais ou menos ali seja uns 60%, que o grande influenciador ele vai ser mais caro mesmo, mas uns 60% ali, 70% do grande influenciador. E tem uma parcela da nossa parte de marketing com micro-influenciadores que é direcionada para eles mesmo. E geralmente o micro-influenciador, o resultado dele é bom também e ele também é importante. Porque o micro-influenciador, na verdade, ele tem uma comunidade que é muito engajada com ele. Então, assim, o grande influenciador, ele traz um público muito grande, mas boa parte desse público que ele tem já não é tanto assim que ele chega a converter desse público. O micro-influenciador ele tem uma taxa de conversão maior por seguidor, vamos dizer assim. Mas quando a gente escolhe o micro-influenciador, para a gente fazer essa escolha, a primeira coisa que a gente olha é o engajamento desse micro-influenciador. Às vezes tem um micro-influenciador que tem, sei lá, 20 mil seguidores, mas o engajamento dele, cada Reels que ele faz, ele tem coisa de, sei lá, 20 mil visualizações dos 25 mil seguidores que ele tem. Então, assim, para a gente escolher um micro-influenciador, a gente olha mais o engajamento do que a quantidade de seguidores que ele tem. Entendi. Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas. Muito, muito bom, parabéns. Now give it to me.